Muito bem, já estamos de volta com o seu Esporte Total. Obrigado pela sua companhia aqui na TV Centro Minas, canal 58 HF. Agora vamos entrar de vez no Campeonato Brasileiro Série A, liderando o Atlético Mineiro com 35 pontos. Tá seguindo aí o Corinthians com 33, jogão ontem também contra o Vasco. Mas antes, tem um recadinho da Aliele Souza. Gente, eu tenho uma dica muito legal para você. Diferença gráfica. Criação de arte, cartões de visita, panfletos, carimbos, impressão digital, blocos de nota fiscal, banners e imãs de geladeira. Credibilidade, agilidade e pontualidade. O endereço é Rua Goiás, 1492, Boa Vista. Telefone 3773-5341. Muito bem. Muito obrigado, senhorita Aliele Souza com S. Thiago Maia, 35 pontos, o Atlético é líder, ganhou ontem do São Paulo 3-1 em casa, calou a boca do Alexandre Pato, que conversou demais, falou que o Galo estava jogando em campo neutro, e aí o torcedor atleticano demonstrou que lá realmente é o estádio do Atlético, o Mineirão é do Galo também, e aí 47 mil, mais de 47 mil pagantes, calaram a boca do Alexandre Pato, que o danado também joga muito, foi lá e fez um gol de cabeça, mas o Atlético no primeiro tempo já tinha liquidado a fatura. Thiago Maia, que jogão, hein? Jogaço de bola e uma coisa que também surpreendeu, o São Paulo, mesmo perdendo o jogo por 3-1, o São Paulo jogou muito bem, fez uma partida muito boa, principalmente na parte ofensiva, os jogadores ali dando muita movimentação, principalmente o Alexandre Pato, que foi o melhor jogador do São Paulo na partida. O início do jogo, os primeiros minutos ali, os 5 até o 8º minuto, o São Paulo estava melhor do que o Atlético. O São Paulo chegou a envolver o Galo, chegou a colocar o Atlético na roda nos primeiros minutos. O Luiz Fabiano teve chance de gol, o Alexandre Pato também teve, e o São Paulo deu um trabalho tremendo para o Atlético. O Atlético não conseguia acertar o posicionamento das suas laterais, tanto o Marcos como o Douglas, junto com o posicionamento com a defesa, porque sempre o meio de campo do São Paulo, alguém pegava a bola e tentava fazer aquele facão onde pegava o zagueiro e o lateral do Atlético e o atacante passando pelas costas. Mas o Atlético foi corrigindo isso aos poucos, normal, isso aí também méritos aí para o Osório, para os jogadores do São Paulo, que tem muita qualidade técnica. Aí o Atlético conseguiu fazer o seu gol aí, o primeiro com o argentino Lucas Prato. Lucas Prato, que o Edmilson é um jogador fantástico, além dele sair da área, sair para a tabela, movimentar, prender a bola, é um centroavante que tem faro de gol. E aí o Atlético conseguiu fazer 1-0, aí a pressão da torcida do Galo aumentou mais ainda e depois o Atlético chegou ao seu segundo gol aí numa jogada também. Desculpa. Saúde, Thiago Maia. O Atlético chegou ao seu gol aí, o segundo na jogada também do Giovanni Augusto, que cruzou uma bola despretensiosa e o Lucas Prato conseguiu dar um desvio fantástico aí e fazer 2-0. E logo no final do primeiro tempo ainda o Lucas Prato aí garantiu a fatura do Atlético, liquidando. Todo mundo pensava assim, né? O Lucas Prato foi lá e meteu o terceiro gol numa bola que o São Paulo entregou, o Giovanni Augusto foi, meteu pro Prato e o Prato fez 3-0. O São Paulo teve uma bola na trave com o Ganso ainda no primeiro tempo, mas o Atlético foi superior. O primeiro tempo no placar de 3-0, eu achei um placar muito elástico, porque foi o jogo, porque o São Paulo merecia ter feito pelo menos um gol. O Atlético não que não merecia fazer os 3, mas o São Paulo teve em cima e merecia sim fazer um gol. Voltou para o segundo tempo, o Atlético parece que deixou o futebol do primeiro tempo dentro do vestiário. O Levi Coupe veio com uma alteração, teve que tirar o Cárdenas para colocar o Carlos. O Cárdenas pediu para sair. Não que o Cárdenas tivesse feito uma partida excepcional no primeiro tempo, mas o Cárdenas estava fazendo um bom jogo, um jogador que não estava comprometendo e estava cumprindo bem a função tática. Mas cansou, pediu para sair, colocou o Carlos, até aí tudo bem. O Atlético perdeu ali um pouco da qualidade técnica. O Carlos, por mais que ele marque bem, faça o seu esquema tático direitinho, mas o Carlos, ele é atacante, então ele tem que fazer jogadas como atacante. O Carlos, infelizmente, ele não consegue dar sequência nas jogadas, ele não consegue finalizar, ele não consegue ser atacante, dar uma opção de jogo, dar uma opção para contra-ataque. Fica nitidamente que o Carlos entra em campo só para marcar lá, só para cobrir o lado de campo, só para bater com o lateral. Então, o Levi Coupe precisa olhar um pouquinho disso aí. Aí o São Paulo começou
gostar do jogo, começou a trabalhar a bola, teve outras oportunidades, o Vitor daí trabalhou um pouquinho e depois foi onde o Atlético caiu mais de rendimento ainda, foi na hora que o Levi Coupe sacou o Thiago Ribeiro e colocou o Danilo Pires. Aí o Thiago Ribeiro, que vinha jogando pelo lado esquerdo e o Carlos pela direita, inverteu. O Carlos veio jogar pelo lado esquerdo e o Danilo Pires foi fazer o lado direito do campo. Porém, o Levi Coupe, eu acho que deu uma queimada no Danilo Pires. Não que o Danilo Pires seja péssimo jogador, ele é até um jogador razoável, mas colocou ele numa função muito complicada, aberto pelo lado direito, um jogador sem velocidade, acho que nunca jogou fazendo essa função. Entendo que o Levi até deu uma recuada mais no time, que estava jogando no 4-2-3-1, passou a jogar no 4-1-4-1, com apenas o Lucas Prato isolado na frente, fazia uma linha de 4 jogadores no meio de campo e acabou sobrecarregando demais o Giovanni Augusto, que fez uma partida fantástica. O Giovanni Augusto está jogando uma bola de camisa 10 mesmo, não está tendo um jogador da posição dele atuando nesse Campeonato Brasileiro, fazendo o que o Giovanni Augusto vem fazendo. E nisso o Atlético foi caindo de rendimento, o Danilo Pires não conseguia produzir nada, o Carlos pelo outro lado também não conseguia, e o São Paulo foi encurralando o Atlético até fazer o seu gol com o Alexandre Pato. Depois disso, o Atlético até passou a atacar um pouquinho mais, depois dos 30 o São Paulo voltou a ter o comando do jogo e o Atlético se defendendo muito bem lá atrás, principalmente com o Gemerson, outro jogador também que fez uma grande partida. E depois dos 40 minutos, o Giovanni Augusto já estava exausto, aí o Atlético acabou de fechar, mas ainda o time colocou o Josué e o Atlético saiu de lá com a vitória 3-1 e garantiu os 3 pontos. Ô Thiago, a gente falando, eu falava no programa de ontem que o São Paulo, pelo que apresentou diante do Cruzeiro, foi um time muito humilde. Se viesse com aquela filosofia, né, com aquele joguinho que jogou contra o Cruzeiro, apesar de ter vencido a Raposa, o São Paulo não ia aguentar o Atlético. Eu falei no programa de ontem, quem assistiu sabe. E aí foi o que aconteceu. O Atlético detonou no primeiro tempo e aí demonstrou que banco de reserva nem sempre surte efeito, né? Tá sentindo a falta do Luan. Se o Luan tivesse em campo ontem, era 4, 5, 6, porque o São Paulo estava pedindo para tomar gols e faltou acelerar pelo lado direito. Foi o que o Thiago acabou de falar. Então o lado direito do Atlético, hora com mudança do Thiago, hora do outra mudança do outro jogador, e aí faltou aquele Luan ali para engrossar mais ainda junto com o Marcos Rocha. Então, o lado direito do Atlético é muito forte. E ontem o Atlético Mineiro sentiu essa dificuldade na hora que foi mexer no time no segundo tempo. Mas aí o Atlético já tinha detonado, já tinha fechado a fatura no primeiro tempo, e é isso que importa. É um time que tem esquema tático, né? Por mais que você mexa no time, não dá certo, mas tem um esquema montado. Daqui a pouquinho eu vou falar do Corinthians também, que tem um esquema pronto. O treinador está ali do lado do campo, sabe o que quer. O torcedor sabe o que o time pretende, né? Você sabe o que o Atlético vai fazer em campo, você sabe a função tática de cada jogador, diferentemente do Cruzeiro, que não está desse jeito. Portanto, Thiago Maia, o Atlético lidera com 35 pontos, seguido pelo Corinthians 33, Palmeiras 28, e olha que ainda a rodada só começou no meio de semana com esses jogos de ontem. Né? Final de semana completa, sábado e domingo. Sport 28, São Paulo 27, Grêmio 27, Fluminense 27, Atlético Paranaense 25 e o Cruzeiro está na 13ª colocação com 17 pontos. Portanto, então pode ter uma mexida lá em cima na tabela nesse Campeonato Brasileiro com a rodada final de semana. Só que a primeira posição do Galo ninguém mete a mão mais, não é isso, Thiago Maia? O Atlético aí segue líder até então a próxima rodada. O Galo continua com os 2 pontos de diferença do Corinthians. Edmilson, ontem, destaques do Atlético na partida de ontem. O Lucas Prato humilhou em campo porque fez os 3 gols e realmente decidiu a partida. O homem gol do Galo agora com 7 gols. É o vice-artilheiro junto com o Alexandre Pato. Apenas um gol atrás aí do Ricardo Oliveira. Outro jogador também que destacou demais na partida de ontem, sem sombra de dúvidas, foi o Giovanni Augusto. 2 assistências e tá jogando bola demais, Edmilson. Tá partindo para cima, é um jogador que tem visão de jogo. E digo mais, Giovanni Augusto é anos-luz à frente do Guilherme, um jogador muito mais completo do que o Guilherme, porque dá uma dinâmica, é mais veloz e cria as mesmas coisas que o Guilherme cria também. O Giovanni Augusto e como é que são as coisas? O Giovanni Augusto, né, tava no Atlético lá, ninguém lembrava desse camarada, aí ele tava com problema sério lá, de repente a pressão de empresário, quis levar o Galo na justiça, o Atlético não abriu mão, ganhou na justiça, né, o que o Giovanni Augusto estava pretendendo, falou, você perdeu, fica,
Aí deu moral pro cara, o Levi põe para jogar e o cara tá demonstrando que agora está se tornando o tal armador que todo mundo busca. Então, o Guilherme, não adianta reivindicar titularidade. O cara tá jogando muito, o Atlético tá voando em campo e você, quando entra, tem todas as oportunidades do mundo. E aí é aquele joguinho mais ou menos. E pro Atlético hoje, que tá andando de Ferrari, você tá de Fusquinha. E mais ou menos pro Galo não dá. Coloca aqui, eu vou brincar muito com a Aliele nesse programa de hoje, coloca aqui entre nós dois aqui, ô Aliele, faz favor, ô Matuza, mostra aqui, abre aqui pra mim. Vamos colocar aqui o nosso Alexandre Pato. Olha o que aconteceu com o Pato. Conversou demais? Coloca aqui, Aliele. Olha o Pato. Viu, Thiago? Tá aqui do seu lado. Olha o que virou o Pato. Viu, Patinho? Foi conversar demais falando que o Galo estava em campo neutro. Agora volta para São Paulo com lombo quente. 3 gols do Prato, né? Quase seu xará. O Prato só não fez chover no Mineirão ontem porque não está com tempo de chuva. Então, esse é o Atlético Mineiro com percentuais de campeão brasileiro. Pela estatística, mantendo esse estilo de jogar e mantendo esse posicionamento aí no Campeonato Brasileiro, pode chegar a 83 pontos, né, no final do campeonato. Né, tendo em vista, Thiago Maia, as estatísticas e o Atlético pontuando sempre fora de casa, vencendo em casa, então o Atlético pode chegar a 83 pontos e ser campeão brasileiro. Agora o Corinthians também tem um aproveitamento de 78%, está bem demais, então vai ser um campeonato mineiro, tem gente chegando atrás, Palmeiras. Então, quer dizer, vai ser um campeonato brasileiro diferenciado, luxuoso, né? Diferentemente dos anos anteriores. Que aí o Cruzeiro sobressaiu mais que todo mundo e aí deixou todo mundo para trás. Mas esse ano vai ser um ano diferente no Campeonato Brasileiro de ponto corrido. Wilson, também gostaria de destacar o Marcos Rocha, né? Que a qualidade técnica do Marcos é sacanagem. Ele tem uma facilidade de dominar a bola em um espaço curto, acerta, não erra passe, é um jogador tranquilo, parte para cima, recompõe bem a defesa. E é um jogador, sinceramente, completo. O Marcos Rocha realmente está pronto aí para ir para o futebol europeu e vestir as grandes camisas e, quem sabe, sim, chegar à seleção brasileira. O passe que ele deu para o primeiro gol do Lucas Prato, ele deu um tapa na bola, meio de bico, colocou ele em totais A bola fez um arco por trás da defesa. É um jogador excepcional, um jogador com uma qualidade técnica imensa. Ele consegue armar o time do Atlético lá de trás. Ele é diferente de qualquer outro lateral que joga no futebol brasileiro. Hoje ele é o melhor, sem sombra de dúvida, disparado o melhor. O Gemerson também ontem fez uma partida brilhante, o Léo também foi bem, o Douglas foi bem, o Rafael Carioca ontem eu acho que ele jogou até um pouco abaixo das atuações que ele vinha jogando, mas mesmo assim muito bem, porque nós estamos falando de nível Rafael Carioca, que é um jogador fantástico. Ontem porque ele errou uns 3, 4 passos na partida, coisa que ele não costuma errar. Mas tem crédito, às vezes deu um sono, perdeu uma bola. Não, mas mesmo assim ele jogou bem. Nós estamos comentando nível a Rafael Carioca, porque ele jogou bem, mas não teve as atuações que eu vi ele tendo nas últimas partidas, porque perdeu algumas bolas, errou alguns passes, mas mesmo assim ele sempre deu o show dele, deu uma caneta, botava a bola no peito, dava chapéu, cadenciava o jogo, joga muito o Rafael Carioca. O Leandro Donizete, ontem, gostei demais do primeiro tempo do Donizete, até se destacando um pouco mais que o Rafael Carioca, porque estava acertando todos os passos do Donizete, invertendo o jogo, brigando, tomando bola. Depois, no segundo tempo, o Donizete caiu um pouquinho. O Cárdenas, quando esteve em campo, cumpriu ali sua função tática, não foi um jogador que fugiu dos padrões que o Atlético vinha jogando, não comprometeu, mas cansou e pediu para sair. O Giovanni Augusto jogou demais o jogo inteiro, arrebentou com o jogo o Giovanni Augusto. O Thiago Ribeiro fez uma partida também razoável, não foi brilhante, mas ele também é um jogador que sempre dá opção de jogo, ele sempre abre, é um jogador que tem facilidade para bater na bola, é inteligente. Então, o Atlético aí, muito bem, e o Lucas Prato acabou com a partida. Do lado do São Paulo, só falar aqui, o Ganso, para mim o Ganso não joga em time nenhum, não joga no meu time. Tudo bem que deu passe ontem pro gol do Alexandre Pato, mas o Ganso, Edmilson, ele é um a menos dentro de campo. Todas as vezes que eu vejo o Ganso jogar é a mesma coisa. Ele pega a bola aqui, entrega do lado. Pega a bola do outro lado, entrega. E erra muito o passe quando ele tenta forçar demais alguma jogada. Sem contar que ele não dá aquela dinâmica, ele não dá uma intensidade. Ele é um jogador que fica parado ali no círculo do campo, roda de um lado para o outro, não entra dentro da área, não abre o jogo pelas pontas, não conduz uma bola, não carrega uma bola, não rouba uma bola. Então, para mim, o Ganso é um a menos em campo que vive aí de tentar dar um passe.
Nossa, nem no Vacaiados ele joga, não, né? Não, no Vacaiados ele joga. No Vacaiados ele tem a vaga lá. Tá. Pior que não tem. No Vacaiados lá, o Lemão, camisa 10, é o Madeira. Aí ficou ruim pra ele. Então coloca aqui, ó. Coloca aqui, Eliel. Alegria do nosso galinho, o Atlético Mineiro. Tá aqui, ó. Coloca aqui, ó. Aqui, põe aqui, ô Matusalém, aqui, ó. Entre o Thiago e o Mike, ele adora. O galinho aqui, ó. Alegre, feliz da vida. Tá satisfeito? Esse é o Galo, líder do Campeonato Brasileiro. E agora a gente fala do Corinthians. Quanto tempo eu tenho aí, Matusalém? Levanta esse dedão pra mim. Isso, 3 minutos pra gente ver os 3 gols do Corinthians contra o Vasco da Gama. Thiago Maia, jogão de bola. Vou começando a comentar aqui, porque eu vi o jogo ontem. Você estava lá no Mineirão curtindo seu Galo. O Corinthians também do Tite sabe o que quer. É um time que realmente é diferenciado. O toque de bola é muito rápido. A marcação do Vasco ontem foi ferrenha. E aí o Vasco entrou com 3 volantes e o Corinthians tocando bola rápida. Fazia lembrar até o Barcelona. Jogador próximo ao outro e a bola chegava com rapidez ao ataque. O Malcom faz a diferença. O Jadson, bom jogador. E aí o Corinthians chegou com facilidade. E aí o Gil também meteu um golaço lá, zagueiro, o segundo gol do Corinthians. Portanto, o Corinthians também está na cola do Galo e pretende também ser campeão brasileiro. E a gente tem que falar a verdade. Atlético Mineiro e Corinthians são os times que estão jogando para ser campeão brasileiro. O que vai acontecer na virada, segundo tudo, a gente não sabe. Pode ser alguém que perde força. Pode ser que alguém não tenha elenco suficiente, mas o Corinthians, pelo jogo de ontem contra o Vasco da Gama, que não jogou mal, o Corinthians está bem armado da sua defesa, sai rápido para o ataque, a bola da defesa para o meio de campo é muito com qualidade, e aí o Corinthians faz a diferença. E aí o toque de bola na entrada da área do adversário, Thiago Maia, para quem realmente deseja pegar uma defesa postada, tem que ter plano A, B, C e D. E o Corinthians, quando a bola não vai na linha de fundo, ele vai pelo meio, infiltrando, e aí a jogada sai e saíram os gols. Portanto, tá aí o Corinthians com 33 pontos, coladinho no Galo, com cara de campeão também. Eu não tô falando mentira, né, Thiago? Verdade, o Corinthians é uma equipe que o Tite prioriza demais o seu sistema defensivo, é uma equipe que toma poucos gols, é a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro e sempre também busca jogar, busca ficar com a posse de bola. Quando a equipe adversária dá espaço, ele entra no erro do adversário. O Tite é um treinador cascudo, é um treinador veiaco e o Corinthians já vem jogando dessa forma aí há alguns anos. Prioriza demais o seu sistema defensivo, custa a tomar gol e se o Corinthians conseguir fazer 1-0 para a equipe adversária empatar ou virar, ela tem que remar demais. E parece que foi isso que aconteceu com o Vasco da Gama, né? Porque o primeiro tempo terminou 0-0, aí o segundo tempo o Corinthians conseguiu fazer um gol, aí desandou, parece que o Vasco começou a abrir espaço. O Wagner Love fez gol ontem? Não. Foi gol do Gil, outro gol do... Malcom? O Malcom, não. Foi Renato gol, Augusto? Renato Augusto. O Gil fez um gol e eu esqueci. Bruno eu Henrique. assisto o jogo, mas eu esqueço. Bruno Henrique? Eu, sinceramente, a minha cabeça não funciona. Então é o 6º jogo já sem gol do Wagner Love. Foi substituído. O Wagner Love, assim, teve oportunidades, ele joga muito em função da bola enfiada, e o Wagner Love ontem teve oportunidades, bateu uma de perna esquerda, o goleirão do Vasco no primeiro tempo acabou pegando a bola, mas o Wagner Love é um centroavante que dá trabalho. Mas ele não está no time do Corinthians, não. Então, quer dizer, o Corinthians realmente faz a diferença. O Wagner Love deu uma entrevista para o Bola da Vez, da ESPN. Eu até acompanhei alguns pedaços. E uma das perguntas foi ele sobre o futebol chinês. O Wagner Love falou que realmente quando você vai para a China, você perde um pouco de competitividade se você não estiver muito focado realmente no futebol. Porque você treina menos, você não dedica tanto, o nível do futebol chinês é muito fraco. Aí você vai pensar... A pegada é mais leve, né? Às vezes até que a pegada dos jogadores chegam junto, mas jogadores inocentes, sem muita maturidade, um nível técnico muito bem abaixo do que era se esperado. Isso aí é o Wagner Love dizendo, não sou eu que estou dizendo, porque até teve jogadores que já voltou do futebol chinês e brilhou, que foi o caso do Conca, né? Em 2012, o Conca tinha ido para a China, em 2012 ele retornou e foi o jogador que comandou aquele título lá do Fluminense em 2012. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo comercial, o Coringão está na cola, pode mudar muito a tabela na parte de cima ali, porque o Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras 28 pode chegar a 31 pontos, encostar ali no Corinthians, e quem também pode chegar a 31 é o Sport, que pega o Cruzeiro dentro de casa. Então vamos ver o que vai acontecer no resto da rodada no final de semana. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta para falar um tiquinho, só um tiquinho, do Cruzeiro que não está bem.